Glória a Deus, né, porque a gente pode celebrar. Os adolescentes saem com o Wagner aí. Glória a Deus também. Temos hoje conosco Ricardo e Celi, casal querido, que muitos conhecem aqui, né? Já. Bem, amigos de longa data que estão com certeza de volta aí para estar com a gente aí. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesse campo que é o mundo. Amém? Gente, é bom ser igreja? É bom ser igreja? É bom? Olha para o teu lado aí, diz assim, é bom conviver contigo. Apesar das dificuldades naturais da convivência, seria muito temerário da nossa parte dizer que conviver é tudo sempre bênção. Não é sempre bênção. Porque a bênção vem porque nem sempre é bênção. Amém? São nas situações inusitadas, nas situações difíceis que nós realmente podemos exercer a graça e o amor de Deus. Então vamos agradecer inclusive por isso. Porque eventualmente nós temos algumas dificuldades inerentes ao ser humano. Mas conseguimos superá-las na prática dos princípios cristãos, na prática do perdão, na prática da graça do Senhor. Amém? Amém? A gente tem conversado bastante aí sobre isso e se os irmãos não notaram ainda, a gente tem procurado colocar aquilo que Deus coloca no nosso coração, no que nós compreendemos sobre a igreja. Eu tenho falado muito que em tempos de tanta confusão, onde se dissemina tanta coisa, em nome do cristianismo, e que nada tem a ver com o cristianismo, é necessário que de tempos em tempos nós estejamos refletindo, através da palavra, e compreendendo aquilo que é realmente cristianismo. Eu diria, se eu pudesse traduzir com uma expressão o que é o cristianismo, eu diria que cristianismo é a religião dos relacionamentos. E alguém já teria certa vez falado que a cruz, ela é uma demonstração gráfica da expectativa que Deus tem de nós. A parte vertical da cruz representa o nosso relacionamento com Deus. E a parte horizontal da cruz representa o nosso relacionamento com o próximo. E esse gráfico, ele tem sentido na medida em que, se o nosso relacionamento com Deus não estiver bom, naturalmente, de uma forma proporcional, nosso relacionamento com o próximo não vai estar bom. Nós precisamos reatar com Deus. Às vezes nós temos a falsa ideia de que nós devemos reatar com as pessoas primeiro, e eu acho que nós devemos reatar com as pessoas, mas vai ser impossível qualquer tipo de relacionamento na escala horizontal, se nós não estivermos bem com Deus. O cristianismo é um desafio, porque os princípios do cristianismo são tão elevados, que não poderiam ser praticados se Deus não estivesse nos auxiliando. Se não Deus nos ajudar, vai ser difícil a gente manter a nossa vida como cristão. Igreja é família. Igreja é um ajuntamento de pessoas onde nada é tão fácil como teoricamente alguns possam achar. A vida em comunhão é um desafio. A vida em comunhão é com certeza um objetivo a ser alcançado. E é por isso que, eventualmente, a gente descobre que as pessoas não são exatamente como nós achamos. À medida que nós nos aproximamos uns dos outros, descobrimos arestas que às vezes nos espetam. Porque a gente está próximo, quando a gente está longe, é tudo muito tranquilo. Sempre digo que relacionamentos superficiais têm a vantagem de nos poupar de dificuldades. Por outro lado, tem a desvantagem de não nos oferecer oportunidade para amadurecermos. Então, um sinal de maturidade é lançar-se nesse desafio. O sinal de maturidade é desejar crescer na obediência dos princípios de Jesus. Viver em comunidade não é nada fácil, como eu afirmei.
Mas para que haja harmonia na comunidade cristã, é preciso que a gente busque a plenitude do Espírito Santo. Ontem eu estava falando com os jovens aqui, e lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 13, né, quando Paulo faz aquelas asseverações, né, olha, não andem mais como nécios, mas andem como sábios, sendo urgentes, né, urgentes, fazendo as coisas com urgência, porque as coisas não estão bem, os dias são maus. Nós não temos tempo e não podemos protelar determinadas decisões, não podemos empurrar a vida com a barriga. Os dias são maus, as coisas estão acontecendo muito próximas de nós, os relacionamentos estão se desfazendo, famílias estão se desfazendo, e não podemos adiar as coisas e esperar que isso venha acontecer com a gente, e de repente, por conta da iminência disso, a gente tome uma decisão na vida. A gente precisa se antecipar. O Brasil perdeu na decisão das Olimpíadas porque não se antecipava. Dizem os técnicos lá, o time não tinha linha, né, que se antecipava para evitar que outro time atacasse. Né? A antecipação é uma estratégia, né, muito usada, né, num combate, ou seja, eu não vou esperar que o oponente me reprima, me encurrale. Eu vou me antecipar para neutralizar. Né? Sempre uso o exemplinho que eu já usei algumas vezes, que quando eu lidava com animal, né, com cavalo, eu me lembro que às vezes eu passava no meio da baia, tinha aqueles cavalos todos de traseiro virado para assim, e eu ficava com medo, né, que de repente um desse um coice. Daí eu aprendi uma técnica. Quando eu vi o cavalo fazer isso aqui, ó, só fazia aqui, eu sentia que alguma coisa ia vir. Eu só me encostava na anca dele aqui, e o coisinho saía bem curtinho. Coisa de porco, nem diz outro. Curto que nem coisa de porco. E daí o que? A gente tem que se antecipar. Se antecipar. Para impedir que nós sejamos encurralados. A gente tem que ser, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, simples como a pomba e astuto como a serpente. Para que a gente, ao vislumbrar uma possibilidade, a gente já se antecipe. Se antecipar até as nossas próprias reações. Nós nos conhecemos, sabemos quando alguma coisa não vai dar em bom lugar, e a gente se antecipa, evita, né? Para que depois não fique difícil de se conter. É difícil isso, mas essa é uma das grandes técnicas que nós devemos aprender. Mas quem é que vai nos ajudar nisso? Quem é que vai nos ajudar nisso? O apóstolo Paulo falando em Efésios capítulo 5, 13, depois adiante, ele fala uma série de afirmações, ele diz lá no versículo 18, Efésios 5, 18, enchei-vos do Espírito. Ele diz, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, não vos embriagueis com vinho onde há dissolução, onde há desequilíbrio, mas enchei-vos do Espírito. A única alternativa para nós, enquanto cristãos, é buscarmos a presença de Deus e nos enchermos de Deus. Encher-se de Deus é encher-se da comunhão da igreja, é se cercar-se de pessoas que nos edificam, é buscar pessoas que podem nos inspirar, é ler a palavra, é louvar o Senhor, é criar um ambiente de graça onde nós sejamos cheios da graça do Senhor. A Bíblia fala que as más conversações corrompem os bons costumes, ou seja, se eu não me nutrir, se eu não tiver relacionamentos que edifiquem, eu tendo a absorver coisas ruins que inevitavelmente, em algum momento, vão aflorar e vão gerar ações ruins. Eu não estou falando da má conversação, vou dizer uma coisa para vocês, tá? Palavra torpe, quando a Bíblia fala, Paulo falando a Timóteo, não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, não está falando só de coisa de obscenidades. Né? Porque alguém pode falar alguma coisa, uma brincadeira, dentro de um ambiente de intimidade, sem que isso seja obsceno. O que está falando de palavra torpe é tudo aquilo que não edifica. Porque eu posso dizer coisas até muito sérias, mas que não edificam. Eu posso ter conversas que aparentemente são austeras, mas que não edificam. Eu posso ter um espírito crítico, até muito ponderado, muito legal sobre determinada situação, mas que estimula a amargura. Eu sempre digo, fale muitas bobagens, faça as pessoas rirem, mas não faça nada, não fale nada que venha fazer com que as pessoas se amargurem com alguém.
Use o seu tempo para nutrir coisas boas. Porque tem pessoas que precisam ser estimuladas ao riso, à brincadeira. Talvez isso seja muito mais agradável do que uma conversa religiosa que não produz edificação ou que não produz graça. Enchei-vos do Espírito. Busquem a plenitude de Deus. Encher-se do Espírito é encher-se do caráter de Deus. Encher-se do Espírito é encher-se da pessoa de Cristo. Às vezes nós lidamos com o Espírito como se fosse uma coisa abstrata, uma coisa etérea, um vapor, um fluido. Mas o Espírito é uma pessoa. O Espírito é Deus, é Jesus Cristo. Encher-se do Espírito é encher-se de Jesus Cristo. E encher-se de Jesus Cristo é encher-se da vida que há em Jesus Cristo. Encher-se do Espírito é encher-se do caráter de Jesus Cristo. Lá em Efésios 4:3, eu gostaria que nós estivéssemos lendo Efésios 4:3. Paulo faz uma afirmação. Eu vou ler o 1, 2 e 3, tá bom? Para que a gente tenha uma visão um pouco mais ampla do contexto aqui. Na minha Bíblia, esse texto tem o subtítulo Unidade da Fé. E diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Paulo não poucas vezes usa a palavra rogo, que quer dizer um pedido veemente, um pedido insistente. Ele usa essa mesma expressão lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Né? Tem aquela expressão que muitos usam, pelo amor de Deus. Eu me lembro que eu tinha um tio que era muito severo, muito austero, e às vezes quando a gente fazia uma arte, ele fazia com as mãos assim, pelo amor de Deus, rapaz, para de fazer isso. Até eu não me esqueço. Pelo amor, e até eles usavam aquela, pelo pé do Benedito. Você conhece essa expressão? Paulo está dizendo, gente, por favor, eu sou prisioneiro do Senhor, estou sofrendo por Jesus Cristo. Por favor, andem de modo digno da vocação que fossem chamados. Andem de tal forma que as pessoas percebam que vocês são cristãos. Façam propaganda do cristianismo com a vida de vocês. E daí Paulo então dá algumas dicas, alguns lances, alguns vislumbres do que é andar segundo a vocação que fomos chamados, e diz, com toda a humildade e mansidão. Com longanimidade. Beto, lembra da palavra? Paciência elevada ao cubo. Amém. Suportando-vos uns aos outros em amor. É um desafio viver em comunidade. É um desafio suportar no sentido não apenas de tolerar, mas de ajudar a andar. Como que alguns tivessem uma destreza maior, tivessem uma motoricidade maior por conta do seu equilíbrio. Né? Crianças pequenas precisam serem conduzidas, mas os adultos, as pessoas mais maduras, já com sua musculatura formada, né, já tem uma desenvoltura muito maior. E podem ajudar as crianças, suportando uns aos outros em amor. E no versículo 3, que é o versículo que a gente colocou aqui na meditação, diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Viver em comunidade exige esforço.
Ou vocês acham que as pessoas não se esforçam para aceitar vocês? A gente acha que a gente que mantém as coisas, né? Mas a gente poucas vezes se percebe que existem pessoas que estão também se esforçando para nos aguentar. Nós não somos toda essa belezura. Ao menos eu tenho consciência clara de que não sou. Nós não somos como é que é, a última bolacha do pacote. E daí alguém diz, mas a última bolacha do pacote está toda esfarelada já. É? A última Coca-Cola do deserto. Diz, né? O último bis da caixinha, diz aqui a Leila. Nós não somos, gente. A gente tem a falsa ideia de que às vezes. Porque isso nos faz bem. Achar que sem nós o mundo não seria o mesmo. Com certeza, seria melhor. Nós até achamos assim, né? Achamos assim, eu vou fazer falta. Vou fazer sim. Se alguém quiser incomodação, vai sentir muita falta da gente. Né? Esforçando-nos diligentemente. Esforçar-se por manter a comunhão. E aqui, né, uma palavra muito usada, né, hoje em dia. Há uma proatividade nisso, ou seja, há uma determinação clara em fazer algo. É preciso esforçar-se. É preciso esforçar-se. É preciso lutar para que isso seja uma realidade. E uma coisa que eu penso, será que a gente está se esforçando para viver em comunidade? Será que nós estamos nos esforçando? E aqui esforçar-se não é só aqueles, tem que amar todo mundo. Não, eu preciso me esforçar para não ser também amargurar os outros. Às vezes o nosso esforço está diretamente relacionado com deixar de fazer algumas coisas que produzem nos outros sentimentos que não são do Senhor. Porque eu tenho que conceber que às vezes as minhas atitudes produzem nas pessoas sentimentos que não são de Deus. E que passivamente eu estimulo a amargura em alguém por conta das minhas atitudes. Porque há uma tendência muito grande de acharmos que nós somos a vítima predileta. Nós não somos sempre vítimas. Muitas vezes nós somos algozes, carrascos uns dos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. Mas que para que haja, né, uma comunhão verdadeira, é necessário fazer escolhas difíceis e correr riscos. Gente, eu vou dizer uma coisa, quem não quer correr risco, vou dizer duas coisas que nunca vai ser: rico e feliz. Quem não quer correr risco, nunca vai ser rico. A maioria das pessoas que estão ricas hoje correram algum tipo de risco. Porque senão seria a coisa mais fácil as pessoas prosperarem. Quem não quer correr risco nunca vai ser rico. Isso no aspecto material. E quem não quer correr risco nunca vai ser feliz. A felicidade, ela tem um preço. E o preço é correr o risco. Quantas pessoas hoje não têm mais amigos porque não querem correr o risco? Não casam-se porque não querem correr o risco? Não trocam de bairro porque não querem correr o risco? Não aceitam, às vezes, uma oportunidade clara de felicidade porque não querem correr o risco? Para ter comunhão plena, há que se correr riscos. Há que se fazer escolhas difíceis. A primeira coisa que é necessário para que a gente tenha uma comunhão plena segundo a vontade de Deus, que a gente cultive uma comunhão segundo a vontade de Deus, é que nós sejamos sinceros. Vocês lembram que alguns domingos atrás a gente pregou sobre um assunto e falou que Deus não está esperando de nós perfeição, ainda que Ele deseje que isso aconteça, mas Ele espera de nós sinceridade absoluta. Sabe por que alguns relacionamentos que aparentemente não seriam fadados ao fracasso dão certo?
E daí tu pergunta assim, mas como é que aquela pessoa consegue conviver com aquela outra, daquela forma? Aquela pessoa, é isso. Porque às vezes, a sinceridade que há entre essas duas pessoas estabelece um vínculo de confiança. Ela não é a pessoa ideal, mas quando ela se relaciona com aquela outra sabe que ela é sincera. E a sinceridade estabelece um vínculo que une. Por mais que as pessoas sejam, às vezes, não sejam exatamente como nós gostamos, o que nos satisfaz e o que nos mantém unidos é saber que há sinceridade naquele outro lado. É? Ou não? Ou não? Com certeza, ao menos no meu caso, é. Eu não estou procurando pessoas perfeitas, eu estou procurando pessoas que não me traiam. Pessoas que não sejam dúbias. É isso que faz com que, às vezes, nós aceitemos pessoas que não são tão recomendáveis. Ou vocês acham que Jesus, ao procurar seus discípulos, ele estabeleceu pré-requisitos para escolhê-los? Não. Jesus buscou gente sincera. Gente que ele olhava nos olhos e notava que queria mudar. Deus quer construir um exército de pessoas que não dissimulam, que não usam de uma linguagem dúbia, que não mentem, que não traem. Um relacionamento, para que ele seja duradouro, ele precisa desse pormenor, que é a sinceridade. Quando há algum problema, eu posso muito bem dizer para o meu irmão, olha, tem algo errado. Tem algo errado. Alguma coisa não está exatamente como deveria. Não está no lugar que deveria. Relacionamentos são fadados ao fracasso exatamente porque nós reprimimos coisas que deveríamos dizer. Devemos ter nutrido um ambiente tão gracioso, tão cordial, tão agradável. E eu vou dizer uma coisa, o conceito de agradável é um conceito relativo, porque nem sempre a cordialidade, né, aparente, né, é a cordialidade que Deus espera de nós. Mas o que Deus espera de nós é a capacidade de absorvermos as dificuldades e sem amargura nenhuma, ministrarmos um na vida do outro. Eu sempre digo que aquilo que nós não dizemos, aquilo que nós não dissemos, excede as nossas palavras, vai antes das nossas palavras. Pessoas que nunca disseram que amavam, mas nem por isso deixaram em dúvida que amavam. Pais que nunca disseram aos seus filhos, eu te amo, mas viveram a vida de tal forma que as palavras eram dispensáveis. Esposos, quem sabe, que nunca disseram para sua esposa, eu te amo, mas viveram de tal forma que ninguém podia duvidar que amava. As palavras são um detalhe quando nossas ações e nossos sentimentos são demonstrados de forma concreta. A sinceridade é, sem dúvida, talvez, a grande prova de amor. A sinceridade é a grande prova de amor. Dissimular seria a maior prova de desamor. Muitas vezes sabemos que precisamos dizer algo a alguém, mas nossos temores nos impedem de dizer. Não é o temor da reação do outro, mas o temor produzido por um sentimento que eu não tenho. Se eu não tenho amor, eu não posso exortar ninguém. Eu sou proibido de exortar. Se eu não tenho amor, eu estou desautorizado por Deus de fazer qualquer tipo de correção na vida do outro. Exortar, chamar atenção, corrigir, é um privilégio dos que amam.
e uma comunidade que se diz cristã precisa nutrir um amor tal, um amor tão grande, onde flui a exortação, onde flui o conselho, onde flui o puxão de orelha, mas de uma forma amorosa, que não coloca em dúvida de momento algum que sentimento está envolvido naquela ação. E um exemplo desse é quando muitas vezes, por conta da nossa consciência, nós damos presentes, demonstramos de forma material ou tentamos demonstrar de forma material um sentimento que não existe. Nos esforçaremos para o resto da vida e nunca convenceremos a outra pessoa de que a amamos. Cultivar a comunhão exige sinceridade. Cultivar a comunhão exige humildade. Pela manhã eu estava lembrando, já falei algumas vezes, que humildade está diretamente relacionado com o radical da palavra, que é humus, com isso mesmo que vocês estão pensando. Humus é detrito de minhoca, né? Ou seja, qualquer detrito é humus. Qualquer detrito orgânico é humus. Né? Terra é humus. E a palavra humildade está diretamente relacionada com essa condição subalterna da mediocridade, da questão básica da vida, que é a terra. Ser humilde é fazer-se terra em favor da graça de Deus manifestada. Um grupo é facilmente desfeito quando reina entre os membros o orgulho e o convencimento. Ou seja, ninguém quer se relacionar com alguém que o faça menos. Ninguém quer se relacionar com alguém que transmita uma superioridade ao ponto da pessoa sentir menos. Ontem falando que para os jovens está falando suportando-vos uns aos outros, né? Honrando em honra um ao outro. É algo difícil, porque há uma tendência em tempos de tanta competição, de nós estarmos competindo até mesmo na igreja. É triste quando nós temos notícia de uma competição por conta de um cargo, de uma posição. É triste isso é vergonhoso. Em qualquer ambiente, inclusive no ambiente secular. Hoje, né, a gente vê às vezes relatos de empresas que houve disputa de cargos. Eu fico pensando, mas as pessoas estão sofrendo, mas não querem abrir mão de alguns pontos de vista. As pessoas estão sofrendo, mas não querem deixar o seu orgulho. O orgulho ergue muros entre as pessoas e a humildade ergue pontes entre as pessoas. Vocês lembram, muitos anos atrás, que eu fiz uma mensagem, né? Construindo pontes? Lembra, muitos anos. Tem aquela mensagem lá ainda. Orgulho ergue muros e a humildade ergue pontes. Eu diria assim que às vezes nós pensamos o porquê das enfermidades, o porquê das frustrações, o porquê das decepções. Olha, as decepções, as enfermidades, as frustrações têm um grande porquê. Nos mostrar o quanto nós somos frágeis e o quanto nós somos suscetíveis a todo tipo de coisa, à semelhança de todos os seres humanos. Porque às vezes nos parece que nós não somos. Que nós não somos vulneráveis como os outros. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, providenciou alguns recursos para que nós notássemos o quanto nós somos vulneráveis e o quanto nós precisamos uns dos outros. A humildade pode ser desenvolvida admitindo as nossas fraquezas, sendo paciente com as fraquezas dos outros, estando abertos para a admoestação. Eu estava pensando outro dia assim, olha, eu vou lidar com as limitações dos outros como quem lida com uma conta bancária. Cada vez que eu perdoar ou aceitar uma limitação de alguém, eu estou colocando na minha conta créditos que um dia eu posso precisar.
Cada vez que eu compreender a limitação de alguém, eu estou colocando crédito numa conta que um dia eu posso precisar sacar. E às vezes vou ter que fazer um saque bem grande. Porque eu vou precisar muito da graça e da misericórdia das pessoas. Já pensou nisso? Cada vez que tu abre mão da intolerância, da austeridade excessiva, tu está colocando numa conta para um dia que tu precisar sacar, tu vai sacar. Ou tu nunca passou uma situação que tu não tolerou na vida de alguém? Se vocês não passaram, vocês são os mais felizes dos seres humanos. Se vocês nunca precisaram ser perdoados por um deslize, vocês são os mais felizes dos seres humanos. Porque eu já precisei muitas vezes ser perdoado. Aliás, eu faço pequenos saques todo dia. Todo dia eu vou na boca do caixa automático lá, no pronto atendimento, né? Aquele atendimento, e faço saques. Quando nós nutrimos o ambiente de graça e de perdão, nós estamos fazendo crédito para nós. Romanos 12:16. Tendes o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendem com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Mas alguém poderia dizer assim, mas eu nunca fiz isso, nunca me achei grande coisa. Quando tu critica alguém, que de repente até por uma questão de ignorância ou de incapacidade, não foi exatamente como tu queria em determinada coisa, tu não está dizendo outra coisa a não ser que tu é melhor. Eu posso fazer melhor. Não, mas eu nunca fiz isso. Eu fiz isso todas as vezes que eu critiquei alguém. Eu fiz isso todas as vezes que eu questionei algo na vida de alguém. Eu disse que eu era melhor. Em outras palavras. E o mais feio disso tudo é que eu disse sem pensar no que eu disse. Porque muitas coisas que nós criticamos das pessoas, nós não faríamos melhor mesmo. Quando eu critiquei um político, eu disse que eu era melhor que ele e eu poderia fazer melhor se eu estivesse lá. Quando eu critiquei um médico, eu disse que eu poderia fazer melhor do que ele. Só que eu não me expus àquela situação como ele se expôs. Eu não corri o risco que ele correu. Eu me escondi. Na minha trincheira, muitas vezes, do anonimato, eu me escondi de me expor para ter a autoridade de criticar numa coisa que eu não faria e nunca fiz. Aquele que a desafinou aqui, desafinou porque ele estava aqui, porque ele teve a coragem de estar fazendo aqui. Aquele que falou uma coisa errada quando tentou proferir uma palavra, só foi ser notado porque teve a coragem e a ousadia de expor-se diante dos outros. Aquele que errou lá em determinada situação, só foi notado porque teve a coragem de assumir, né, vou dizer assim, diante da comunidade, algo que talvez ele não tivesse capacidade, mas por conta, muitas vezes, da indiferença daqueles que sabem e que poderiam fazer melhor. Não é assim? É muito fácil estar na nossa casa-mata, protegida das críticas, e sair lançando dardos inflamados contra os outros. Muito fácil.
E vocês sabem que muitas das pessoas que lançaram críticas contra muitas coisas que estão acontecendo hoje estão fazendo exatamente como aqueles que eles criticaram, ou até pior. Filhos criticaram os pais a vida toda e se tornaram piores do que eles. E a gente tem que ter cuidado, como dizia Martin Luther King, né? Cuidado para não ficar parecido com o teu carrasco. Nós corremos o sério risco de ficarmos muito parecidos com os nossos carrascos. A humildade não é pensar menos de si, mas pensar menos em si. Humildade é pensar mais nos outros. Os humildes concentram-se de tal forma em servir os outros que não pensam em si mesmos. E expõem-se às vezes à crítica. Só é criticado quem está fazendo, gente. Quem não está fazendo nada nunca vai ser criticado, a não ser por ele mesmo. O dia que ele resolver refletir, né? E pensar, quem sou eu para falar alguma coisa? Eu me lembro de uma situação que nós estávamos lá na igreja que eu era pastor, a igreja tinha incendiado, e nós éramos uma igreja pequena, né? Alguns remanescentes estão aqui, a Miriam, o Fernando, né? Família, né? E a igreja incendiou, eu tinha um vizinho da igreja, Fernando lembra, que começou a me criticar porque nós íamos parar a obra. Mas mal sabia ele que a gente estava contando com recursos pequenos da comunidade ali, que era uma comunidade pequena. Quando a igreja incendiou, muitos membros foram embora porque achavam que a igreja nunca mais se levantaria. E ele começou a criticar, e eu olhando, daí uma hora eu perdi a paciência, porque era muita crítica. Eu também perco a paciência, eventualmente, umas 24 vezes por dia, cada hora. Eu disse, o senhor deve ter sido um tremendo de um administrador quando estava aí no mercado de trabalho, porque eu só falo com uma autoridade, que deveria ser feito assim, deveria ser feito assado, deveria ser não sei o quê. Deve ter sido o cara, o must da administração. Inclusive, deveria dar palestra por aí tudo, né? Como é que se faz? Ele parou, já era um senhor de idade, olhou nos meus olhos e disse, o que eu estou fazendo? Eu nunca mexi uma palha para ajudar. E estou criticando. Vem cá, Oswaldo. E me levou dentro da casa dele, pegou um talão de cheque. Essa obra não vai parar. Me deu o cheque. Glória a Deus. Glória a Deus, porque tem pessoas que caem na real, que estão falando daquilo que não entendem. Coisa de Judas, livro de Judas, leia um livro de Judas, gente. Livrinho pequenininho, lê rápido. Vapt-vupt, lê o livro. Tem uma afirmação no livro de Judas que diz assim, nos últimos dias, levantar-se-ão blasfemadores, falando daquilo que não entendem. Falando daquilo que não entendem. Sendo com certeza orgulhosos, enfatuados, cheios de si. Mas a humildade nos faz reconhecer que ao invés de criticarmos, nós deveríamos nos envolvermos. É muito fácil criticar. Eu sempre digo assim, quando alguém vem criticar, eu sabe o que tu faz para mudar esse conceito? Te envolve, vai para os bastidores, vai te envolver com gente, e tu vai descobrir que tu vai precisar de muita graça para lidar com pessoas. Outra questão que é importante na comunhão é a questão da cortesia, da polidez. Não é fácil, não é fácil. Mas a boa educação dentro de um grupo é muito importante para os relacionamentos. Uma vez eu entrei em crise, isso aí faz uns 15 anos, eu entrei em crise. Estava aí com 10 anos de ministério, entrei em crise. Não pode ser, Senhor. Não pode ser que esse negócio de educação seja tão importante para as pessoas. Entrei em crise, eu vi umas pessoas que se convertiam e rapidamente começavam a mudar, e outras que era tão difícil. E sabe o que eu descobri? Eu tenho que falar mais sobre isso. Nós falamos muito de coisas etéreas, abstratas, nós temos que falar de conceitos. As pessoas têm que saber o que caracteriza um cristão. Oração muito bom.
Mas oração é para tornar viável algo que nós já sabemos. Agora, se nós não tivermos nenhuma oportunidade de ouvirmos, Deus vai falar. Literalmente. As pessoas falam, mas Deus não fala mais hoje em dia. Deus tinha que falar. Fala todo dia, a gente não ouve, porque a Bíblia fala todo dia. E a gente não ouve. Deus fala. A gente é que não ouve. Ou tu está esperando que um anjo desça do céu e diga tudo que Jesus já disse? Ou tu está esperando ter um sonho que te revele a palavra que já foi revelada? Vai esperar para o resto da vida. Porque lá em Hebreus capítulo 1 diz que Deus outrora falou pelos profetas, mas hoje falou por quem? Pelo Filho, na palavra. Então fica esperando o anjo descer do céu. Mas se um dia realmente, né? Vocês lembram o que Deus disse lá na parábola do rico e Lázaro? Senhor, manda alguém que recite, mas falar para o meu irmão, olha, ele tem Moisés, o profeta, se ele não crê nele, não vai crer no outro que vai recitar também. A Bíblia é cheia de princípios que devem ser levados em consideração. A cortesia, a educação. E eu não estou falando de hipocrisia, uma polidez, snob, que coisa, que austeridade em inglês, né? O gentleman em inglês, como é que chama? Pompa e tem a empáfia, ou então até mesmo a fleuma. Gordon. Não, estou falando disso, estou falando de educação, no sentido de lidar com as pessoas. Com respeito, respeitosamente, com polidez. Educação não é sinônimo de cultura, eu deixo bem claro isso. Cultura é aquisição de conhecimento. Educação é a forma como a gente se relaciona um com o outro. Compreender as nossas diferenças. A gente vai ter pessoa difícil para se relacionar. Eu sempre digo, o primeiro conselho para se relacionar com uma pessoa difícil, faz um estudo dela. Tem gente que tu vai ter que chegar de um jeito, tem outro que vai ter que chegar de outro jeito. Tem gente que chega solando e a pessoa, que legal, acostumou a vida toda, todo mundo entrar de sola e está bem. Mas tem gente que tu vai ter que chegar de outro jeito. E tu tem que ter essa sensibilidade para saber que tu lida com umas pessoas de um jeito, outras de outro jeito. Isso não é falsidade, isso é sabedoria. Não é falsidade, é sabedoria. Tem gente que tu vai ter que chegar na casa e tu escrachada, se estarraça no sofá e já pede refresco. Tem outros que vai ter que sentar. Tem um refresquinho. Muito obrigado. Tem outro, cara, estava demorando. Estava demorando. É questão de sensibilidade. De saber que cada pessoa tem um jeito de chegar. Isso é educação. E educação é algo que nós precisamos desenvolver. E vou dizer uma coisa para vocês. Igreja é lugar de se reeducar. Igreja é lugar de se reeducar. Por isso que tem pais e mães na igreja. Tem irmãos que nos ajudam. Chegar para eu falando, acho que não está muito de acordo essa tua conduta aí. Dá um tempo, né? É amor, cara, é amor. É ambiente de graça, de liberdade. Se eu não puder me relacionar assim com as pessoas, não posso me relacionar. Faz parte. Tem pessoas que são difíceis de se tratar. Como nós, né? Difíceis. E a gente precisa ser amável, ser cortês para com elas, né? Não grosseiro. É difícil isso. Tem hora que a gente quer chutar o balde. A gente às vezes quer revidar na mesma altura. Pegar assim sem pulo, né? Vem a bola com vento, chuta. Mas tem hora que tu vai ter que pensar, amortecer, né? Para amenizar a coisa. A gente deve entender que o importante é a questão da dignidade, do tratamento, porque tem gente que tem carências, que tu pode ser o mais delicado
que tu puder, ainda assim tu vai ser agressivo. É complicado, mas é verdade. Tu pode ser o mais delicado dos seres humanos e a pessoa vai achar que tu é o... Cara, por quê? Porque ela tem uma predisposição interior a sempre achar que as pessoas estão contra ela. E daí tu faz esforço, e daí, Senhor, dai-me graça. Nunca aconteceu contigo isso? Tu te ajoelhar em casa, Senhor, dai-me graça. Não foi isso que eu quis dizer. Mas sabe que Deus honra isso? Quando tu pede, Senhor, dai-me graça. Ele dá graça. Quando pede, Senhor, dai-me graça. Ele ouve a tua oração. Eu estava falando hoje de manhã aqui, né? A gente estava compartilhando sobre esse assunto, que eu sou tão ruim que eu terminei ficando bom. Com medo de machucar, eu comecei a me cuidar um monte. Eu sei que ainda, de vez em quando, dou uma farpada. Mas eu comecei a me cuidar. Porque eu sabia que até a minha cara, só olhar, parece que já estava criando uma dificuldade. Então eu comecei assim, me dar uma cara um pouco mais delicada e tal. Vai ser difícil, tem que fazer uma plástica, mas... usar uma mascarinha, qual é? Vocês sugeriram aí uma máscara que eu possa botar assim? Hoje eu até vi umas caracterizações aí na televisão, ou talvez eu vou fazer uma maquiagem melhor, quem sabe mexo com a sobrancelha, não sei, Rosa, o que tu acha? Botar uma sobrancelha um pouco diferente e tal, né? Dar um look, visagismo e tal, quem sabe eu melhoro. Mas eu vou melhorar externamente, né? Porque tem muita gente delicada, o rosto super bonito e tal, mas são muito indelicados uns com os outros. Não é essa a questão, mas eu quero. Se isso se adiantar um pouco, eu vou fazer. Amém? Porque a gente precisa transmitir cortesia. As pessoas precisam saber que elas são amadas, que elas são dignas, que elas são respeitadas. Deus colocou pessoas difíceis no nosso meio. Aliás, Deus nos colocou no nosso meio. E nós temos oportunidade para crescer e ajudar um ao outro. Já pensou nisso? Que desafio, né? Que desafio. Eu poder olhar para alguém e dizer assim, olha, eu fui designado por Deus para ajudar. Eu sou responsável. Coisa muito louca isso. Tu entender isso. Tu não está por acaso. Aquela situação que está passando, aquela pessoa que está diante de ti, com todas as suas limitações, Deus colocou ali para que tu ajude. É só pelo Espírito Santo para a gente sentir isso em oração. Só pedindo, Deus, me faz sentir isso. Eu quero sentir isso. Eu quero sentir que eu sou responsável. Que eu sou a pessoa certa para essa situação. É um desafio. Um segredo para a cortesia é saber que de onde as pessoas estão vindo, né? Converse com a pessoa, sabe de onde é que tu veio, qual foi a tua história. Não é fácil, né? Não vai ser fácil tu granjear a confiança de alguém. Quando a gente conhecer a vida um do outro, a gente vai estar muito mais apto a compreender os outros. Quando a gente souber a história das pessoas, eu lembro do professor que eu tive, que ele dizia, a gente não pode julgar motivos, às vezes as pessoas vieram machucadas, e nós, de uma certa forma, nos identificamos com alguém que em algum momento da vida machucou aquela pessoa. Posso usar um exemplo aqui? Quantas vezes nós julgamos uma determinada classe profissional por conta do que pessoas dessa classe fizeram para nós. Então, todos os taxistas não prestam. Todos os comerciantes são desonestos. Todos os professores são isso ou aquilo, né? Já pensou que tem gente que vive assim? E tem, infelizmente, mães que chegam para suas filhas e dizem assim, minha filha, homem não presta. E diz, está passando a maldição para outra. Fica a tua maldição para ti. Não passa a maldição para os outros. Triste isso. Ninguém vai pagar pelas experiências negativas que teve na vida, ora. Triste isso. Tenha muito cuidado, hein? Porque isso sim é maldição hereditária.
Eu não estou falando, né? Que nem, não vi, eu não sei, tem alguns homens que podem dizer, meu filho, mulher não presta. Meio difícil. Eu não vi muitas vezes, né? Não sei. Estou falando alguma asneira? Hã? Eu sei que já tem dizer, olha, meu filho, mulher não presta, mas a gente não vive sem uma. Não, acho que não diz isso, não. Mas vocês já viram, olha, eu vi outro dia uma infelicidade de assistir um comentário de um jornalista na televisão, que eu fiquei pensando como é que uma pessoa dessa aí consegue ter um programa, um período num programa de televisão, criticando os funcionários públicos, né? Eu fiquei pensando, olha, eu não sei como esse cara não apanha na rua dos funcionários públicos. Ele disse assim, funcionário público é tudo vagabundo. Não quer ir para essa iniciativa privada tentar competir no mercado e vão ser funcionário público? Ah, gente, o cara é infelicidade, o cara não pode generalizar, né? Eu acho que tem gente que tem vocação para ser funcionário público. Não posso... Então, pensar a história das pessoas... Às vezes a pessoa teve uma frustração com alguém, teve lá não sei o quê, de repente tu age de uma forma parecida e aquilo tem uma reação contra ti. Mas tu tem que conhecer a história do outro, por isso que precisamos viver em comunidade, para conhecermos a vida um do outro, para descobrirmos, às vezes, o que proporciona, o que leva a determinada atitude. A verdadeira comunidade se forma quando as pessoas sabem que é seguro partilhar os seus medos e suas dúvidas sem serem julgadas. A melhor coisa que tem é saber eu posso ser eu mesmo. E mesmo assim as pessoas continuarão me amando. Já pensou nisso? Eu posso ser quem eu sou. Mas isso não vai impedir as pessoas me amarem. As pessoas muitas vezes não querem intimidade. Não porque não desejem conviver com as pessoas, mas porque temem que ao saberem quem elas são, as pessoas as desprezem. E eu vou dizer uma coisa para vocês, num ambiente onde a religiosidade, pseudo-religiosidade é algo muito forte, as pessoas têm medo de serem elas mesmas. E nós perdemos a oportunidade de ministrarmos na vida das pessoas e ajudá-las a mudarem. Viver em comunhão é descobrir que eu posso ser quem eu sou, sem que eu seja julgado. Cultivar a comunhão exige sigilo. Nós falamos tanto em transparência, nós falamos tanto em abrir o coração, mas ninguém vai abrir o coração num ambiente em que ele não tenha a confiança plena de que as pessoas vão respeitar a sua intimidade. E eu estou falando agora de pequenos grupos, né? Já pensaram nisso? Quantas pessoas confiam em nós e abrem seu coração, colocam as suas dificuldades, colocam às vezes até situações difíceis por conta daquilo que está apertando o coração. E se não houver sigilo, se não houver discrição, a gente pode estragar tudo, gente. A fofoca tem sido um caos em qualquer comunidade. Quando nós não respeitamos a intimidade das pessoas, nós estamos sendo usados pelo diabo para decepcionar. Mas eu estou falando a verdade. Uma vez eu peguei uma pessoa que estava falando uma fofoca, mas estou falando a verdade, isso é verdade. Sim, é verdade. E por ser verdade, é que tu deveria guardar para ti. E não expor as pessoas. Vocês acham que não tem gente que não vem para a igreja, não vai no grupo, porque teme ser exposto, teme ser ridicularizado. Nós estamos falando de bullying hoje aí, né? Pessoas que colocam na internet, às vezes, a vida privada de pessoas. Gente, tem bullying em grupos, muitas vezes. Pessoas são ridicularizadas por conta de situações que passaram na vida, que são expostas. Isso é crueldade. Isso é bullying. Isso não é
eu dizer assim, não pode ser permitido no ambiente cristão. Isso deve ser rechaçado no ambiente cristão. Nós devemos ser confiáveis. Sigilo não quer dizer que vou ficar calado enquanto o membro do grupo está em pecado, mas é saber que aquilo que foi compartilhado ficará restrito ao grupo. Ou seja, eu vou dizer uma coisa para vocês, até para pedir oração de um problema de alguém, eu peço autorização para a pessoa se eu posso expor. Tudo bem, você está me compartilhando um problema, quer que eu ore. Eu posso comunicar a outras pessoas para que orem junto comigo? Pode, pastor, então eu faço. Porque eu não me vejo autorizado de expor problema algum das pessoas sem que elas me autorizem. Sigilo dá confiança, possibilita a fluência quando abrimos o coração. Um grupo do qual vaza informações, ele fica desacreditado. Fica desacreditado. Se há alguma coisa que faz a gente ficar desacreditado, é não ser confiável, é trair a confiança. Se a gente quer ser crente com autoridade, devemos aprender a manter sigilo, a ser discreto. A fofoca gera mágoas, discórdias e destrói amizades. Provérbios 16, 28. Vamos lá em Provérbios 16, 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Eu tenho um princípio que eu tenho deixado bem claro e digo para toda a igreja, agora falei para algumas pessoas: se falarem mal de mim, não me interessa que vocês venham me comunicar. A menos que seja algo que esteja envolvendo pessoas e que eu esteja agindo mal com essa pessoa, para que eu me corrija. Fora disso, eu não necessito de nenhuma comunicação. Porque eu posso nutrir contra essa pessoa uma amargura e estragar o meu coração. Eu não quero isso. Eu não quero saber sobre a vida de pessoas sobre as quais eu não posso ministrar. Porque seria apenas ter conhecimento de problemas. Agora, se alguma comunicação sua acerca de uma pessoa, tu me autorizar a agir em função disso, eu estou aberto, uma vez que sou pastor. Mas se não for essa a intenção, não me interessa a vida de ninguém. Está claro? Porque eu não quero saber de coisas que me produzem amargura. A Bíblia é clara em dizer: o difamador separa os maiores amigos. Aquele que espalha conversas faz com que pessoas deixem de se relacionar. A discrição, cuidado, é algo que deve ser forte na Igreja de Jesus. A última condição para se cultivar uma comunhão é a constância. A comunhão é parte fundamental da comunidade. Cada um deve manter um contato constante com o seu grupo. Ou seja, eu preciso estar com pessoas para ter comunhão. Se eu não estiver com as pessoas, nunca vou nutrir um relacionamento mais profundo. Se eu, pastor, eu sou obrigado a vir à igreja todos os domingos, não é obrigado. Mas se tu puder, venha. Por quê? Porque é na igreja.
na igreja, é na celebração, são nos pequenos grupos que eu nutro comunhão. Como é que eu vou ter comunhão com as pessoas se eu não me relacionar com elas? Se eu me isolar em casa? Não há possibilidade. Então eu não estou dizendo que tu deva ver todos os cultos, tu deve estar sempre na igreja. Não estou dizendo isso. Agora, se tu tem a intenção de ter comunhão, tu precisa ter um grupo com o qual tu te relacione. Tu precisa de um relacionamento constante. Então vamos fazer o seguinte: vocês agora, casados, se encontrarão apenas uma vez por mês. E vão ver qual é o casamento que aguenta. Ou uma vez por semana. E vão ver qual é o casamento que aguenta. Eu tenho aconselhado, né, casais que às vezes o cônjuge tem que viajar por um tempo razoável. Eu disse: olha, tenha cuidado. Isso quem não está junto complica. Tem que estar junto. Tem que estar junto. Tem que nutrir um relacionamento próximo. Obviamente, em algumas questões profissionais, isso é inevitável, é outra história. Eu estou contra a minha vontade. Agora, se eu posso estar junto, eu devo estar junto. Eu vou nutrir relacionamento muito mais profundo com aquelas pessoas com as quais eu me relaciono com frequência. Viver em comunhão requer investimento de tempo. Eu preciso tempo para ter comunhão. Eu preciso estar junto para ter comunhão. Eu preciso dedicar um tempo exclusivo. Senão a coisa não vai, esfria. O hábito da gente se reunir com frequência, gente, fortalece o nosso relacionamento. A igreja vivia em comunhão, né? Lá em Atos diz que a igreja vivia em comunhão, partia o pão de casa em casa, a igreja tinha sempre, vamos dizer assim, um relacionamento constante, estava sempre junto. Quando a gente se reúne, a gente quer ter a convicção de que é importante para a nossa saúde espiritual. Vocês acham que é importante estar no templo? Estar junto com os irmãos? Olhar para o rosto deles e dizer: pô, que bom que está aqui. É importante. É importante. Já diziam os filósofos que tira uma brasa do braseiro, ela apaga. Não, quem não é visto não é lembrado. Não é assim? Se você quer ter comunhão verdadeira, isso significa reunir-se mesmo quando a gente não tem vontade, porque a gente acredita que é importante. Mesmo quando não se tem vontade. Tomar remédio é ruim, mas a gente faz porque a gente sabe que é vital. Se não tomar, dança. Tem tratamentos contínuos que a gente sabe que tem que fazer. Se não fizer, vai para o saco. Vai para a banha. Por que a gente faz? Porque a gente não quer. Por que espiritualmente a gente não faz a mesma coisa? Porque a gente não convive, não se relaciona, não está junto, não celebra junto, não participa das vitórias junto, não participa das dificuldades junto. Talvez porque a gente não julga isso vital. E se não é vital, eu não preciso. Se não é vital, eu não preciso estar. Claro que a gente não pode estar em todos os lugares. Eu gostaria, mas não posso. Eu tenho que, às vezes, priorizar por um lugar. Tem que priorizar por um relacionamento. Mas uma coisa é certa. Eu preciso saber o que é vital para mim, fisicamente e espiritualmente. Na igreja primitiva, os cristãos se reuniam diariamente, né? Lá em Atos 2,46. E se a gente quer viver a comunhão verdadeira, a gente precisa meditar e praticar os princípios da comunhão bíblica. Partilhar verdadeiros sentimentos, que é ser autêntico, ter autenticidade. Incentivar uns aos outros a reciprocidade. Apoiar uns aos outros a compaixão. Perdoar uns aos outros o perdão. Falar da verdade com amor, a sinceridade. Admitir as fraquezas, a humildade. Respeitar as diferenças, a cortesia, e não fofocar, o sigilo.
Isso tem que ser decorado. Fazer do grupo uma prioridade é a constância. A comunhão verdadeira nos leva a deixar o individualismo e a dependência para vivermos a interdependência. Eu não vou me tornar dependente de alguém, mas eu vou me oferecer para ser interdependente, ou seja, eu dou e recebo. Tu doa e recebe. Isso é interdependência. Não é aquela coisa simbiótica de ficar sugando o tempo todo de alguém. Não, é sugar e deixar-se sugar. Isso é comunhão. Isso é cristianismo. É muito mais do que dogmas, muito mais do que afirmações, do que chavões, do que slogans, muito mais do que uma pseudo-espiritualidade. Cristianismo é vida. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, os que se oferecem em sacrifício em prol da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Vocês creem nisso? Eu vou dizer uma coisa. Nós estamos muito preocupados em fazermos afirmações sobre o cristianismo. Mas eu vou dizer uma coisa, o que sensibiliza o mundo não são os nossos argumentos. O que sensibiliza o mundo é a forma como nós estamos vivendo. Muitas pessoas não vão querer ouvir as nossas afirmações e os nossos argumentos, mas elas vão desejar viver o que nós estamos vivendo. E só assim nós vamos trazer pessoas, não para encher o templo, mas para desfrutar da vida, da plenitude de vida que é Jesus Cristo.